Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós temos a nossa segunda aula sobre o módulo básico de processamento de RNAs. E nessa aula a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre como acontece o mecanismo de splicing. Tudo bem? Então, lembrando, os RNAs mensageiros de eucariotos, então animais, fungos, plantas, protozoários, algas, humanos, né? Somos animais, né? Então, todos nós fazemos modificações no nosso RNA mensageiro. Então, essas modificações são de três tipos. A adição de um capeamento na região 5' do RNA mensageiro, a adição de uma cauda de adenina, a gente chama de cauda poliar, na região 3' do RNA mensageiro, e a terceira modificação é o chamado splicing. O que é o splicing? Splicing, meninos, é um processamento que nós fazemos para retirar do RNA mensageiro que é transcrito, tá? Que acabou de ser transcrito do gene, algumas regiões internas que nós chamamos de introns. Então, todo RNA mensageiro, quando ele é transcrito, RNA mensageiro de eucariotos, ele vai ser dividido em duas regiões. Ele vai apresentar exons, certo? E ele vai apresentar as regiões internas, que são os introns. E vai sempre revezando, ó. Você tem um exon na ponta e aí vem um intron, exon, exon. E vai, tá, gente? Intron, exon. Alguns genes podem chegar a ter, tá, dezenas de introns e exons, tá bom? Várias dezenas. Então, assim, a quantidade pode variar bastante, mas a questão é que sempre você vai ter algumas regiões internas que são chamadas de introns. E o que os introns fazem? Nada. Os introns não são informação codante. Os introns, eles não vão ser lidos para fazer a proteína, eles não fazem parte da informação para a proteína. Então, antes que esse seu RNA, que foi transcrito, que ele possa efetivamente ser traduzido para que ele, né, seja transformado lá na proteína, lá no ribossomo, né, a gente pegar a informação dele, a gente tem que retirar os introns. E esse processo de retirada dos introns se chama splicing. Tudo bem? Então, o splicing nada mais é do que a retirada dos introns do RNA que foi transcrito. Esse RNA que é transcrito, ele é chamado de transcrito primário ou, um outro nome que é bem comum nos livros, de pré-mRNA, certo? Então, o pré-mRNA é aquele que acabou de ser transcrito. Tá? Ele veio do RNA, do DNA, né? A RNA polimerase fez a transcrição do DNA e é exatamente aquele bruto ali que você acabou de transcrever. Tranquilo? E aí, a próxima etapa é fazer a retirada dos introns. Quem faz essa retirada dos introns, gente, é um sistema que é chamado de spliceossomo, tá? Eu vou escrever aqui em cima, para vocês lembrarem do nome, ó. Spliceossomo, tá bom? O spliceossomo é uma estrutura que fica dentro das células, uma estrutura celular, e que o papel dela é justamente fazer a retirada dos introns. Basicamente, tá, o spliceossomo ele vai reconhecer a sequência nessa região aqui no início dos introns, tá? Então, e também no final. Então, as duas regiões aqui são sequências que são conhecidas, né? São sequências meio padrão, tá? Para cada gene, cada espécie. E aí, quando o spliceossomo reconhece essa sequência, ele literalmente consegue cortar aqui, então ele corta essa região aqui do RNA, certo? Faz um laço para a região final, então ele dobra, faz tipo uma voltinha assim que liga na região final e depois vai lá e corta a região final. Então é bem mecânico mesmo, tá? É uma estrutura de proteínas ali, né, o spliceossomo, que ele consegue reconhecer as regiões dos introns, amarrar um exon no outro, cortar o intron fora e juntar os exons. Então é um processo simultâneo, você corta os introns e junta os exons. Certinho? Então, quem faz isso é o spliceossomo. Nós não vamos entrar em detalhes do mecanismo do spliceossomo nesse módulo básico, tá bom? Mas depois, no módulo de aprofundamento, a gente pode discutir em mais detalhes esse processo. Bom, então, isso é splicing. Eu tenho aqui, ó, nesse nosso exemplo,
3 exons e 2 introns, né? Então os introns são sempre internos, tá, gente? Os exons estão sempre, né? O primeiro e último sempre é exon. E aí você vai tendo os introns na parte interna, tudo bem? E aí você vai, né, variando. Intron, exon, né? Até chegar no último exon. E aí, quando você faz o splicing, esses introns são retirados e, gente, são degradados. Tá? Os introns você não vai usar, não. Então, depois que você retira os introns, eles são degradados, você descarta mesmo. E os exons, eles são unidos. Quando você une os exons, você forma um RNA mensageiro que realmente vai ser traduzido. Tá? Então, a informação do RNA que vai ser traduzida é a informação que está apenas com os exons. Então, aqui ó, a gente tirou os introns e juntou o exon 1, exon 2 e exon 3 para formar, né, essa estrutura do RNA pronto. Tranquilo? Então, isso é splicing. Agora, vocês podem questionar, né? Por quê? Então, qual é o propósito de você ter uma sequência que é inútil, que você vai tirar e não vai fazer nada com ela? Parece meio besta, né? Assim, não tem motivo, né? Mas na verdade tem, é um motivo muito importante, tá, meninos? Olha só que coisa estranha. Lá no início dos anos 2000, nós estávamos terminando o projeto Genoma, né? Genoma humano, né? E nós tínhamos uma ideia, uma expectativa de que nós tivéssemos muitos genes. Por quê? Porque nós temos muitas proteínas, então nós temos mais de 200 mil proteínas. Então a gente, né, estimava na época, né, mais de 200 mil proteínas. Então o pessoal imaginava o quê? Deve ter 200 mil genes. Né? Na ideia não é um gene codifica uma proteína, não é isso, né? Então, quando saiu o nosso genoma, nós tivemos uma enorme surpresa. Porque nas primeiras anotações do genoma, a gente tinha 30 mil genes. Hoje, tá, com o passar dos anos e melhores análises, a gente tem até menos que isso. Tem alguns indícios do pessoal trazendo alguns trabalhos mais recentes, falando de algo em torno de 20 mil genes, menos às vezes de 20 mil genes. Então, assim, a nossa quantidade de genes é bem reduzida. Mas nós temos sim uma quantidade enorme de proteínas, mais de 200 mil proteínas diferentes. Poxa, mas como é que isso é possível? Como é possível nós termos apenas 20 mil genes e 200 mil proteínas diferentes? Quem codifica as proteínas não são os genes? A informação para fazer essas proteínas não está aqui no seu DNA, nos seus genes? Então como é que a gente consegue fazer tanta proteína se nós não temos tantos genes assim? É aí que nós entendemos que existia um processo que explica isso. E aí o papel dos introns ficou um pouquinho mais claro. Então, gente, o que pode acontecer aqui? Ó? Vamos fazer uma situação alternativa. E se, na hora de fazer o splicing desse RNA, eu desconsiderei o exon 2? Então o splice eu somo, na hora que ele veio, ele reconheceu aqui o primeiro intron, ele ignorou o exon 2 e reconheceu o segundo intron, então na verdade na hora de cortar ele cortou tudo. Tirou o intron 1, o exon 2 e o intron 2, tirou tudo. E aí no RNA final eu fiquei apenas, ó, vamos por aqui, 5 linhas, exon 1 e exon 2. Ó, certo? E aqui 3 linhas. Aliás, desculpa, exon 3, né? Exon 3, certo? Então o exon 2 ele foi descartado junto, tá? Ele foi eliminado junto com os introns. Tudo bem? Então esse ficou o meu RNA mensageiro. Vocês concordam que esse RNA mensageiro é diferente desse? Né? Esse aqui é exon 1, exon 3. Esse daqui é exon 1, 2, 3. Né? Então os dois são diferentes. Vocês concordam que a proteína que vai ser codificada por esse RNA é diferente da proteína que vai ser codificada por esse RNA? Sim, se a sequência do RNA é diferente, a proteína vai ser diferente. Pessoal, mas os dois vieram do mesmo gene. É o mesmo gene, é um gene que foi transcrito nesse RNA mensageiro e apenas com um processamento diferente, então com um splicing diferente, a gente tem esse RNA mensageiro que vai ser traduzido e esse outro RNA mensageiro que também vai ser traduzido. Olha que loucura! Então, com o mesmo gene, eu estou conseguindo fazer diferentes RNAs mensageiros e, consequentemente, diferentes proteínas. Ou seja, meninos, o mesmo gene é capaz de fazer
várias proteínas, e não apenas uma, como a gente achava lá atrás, né, que era um gene, uma proteína, não. Tá? Então nós temos para um gene um conjunto de proteínas que podem ser feitas, simplesmente variando o tipo de splicing que acontece. Gente, imaginem se a gente tem vários introns, né? Aqui eu só tinha 2, mas e se você tem um monte, se você tem 50 introns lá na sequência do seu gene? A combinação desses introns, a retirada de exons diferentes e tal, pode gerar uma quantidade enorme de proteínas diferentes, tá? Tem algumas situações que um mesmo gene poderia codificar milhares de proteínas diferentes, tá? Poderia, né? Assim, né? Teoricamente. Então, assim, essa ideia de um gene e uma proteína, ela tá errado, tá? Um gene pode codificar várias proteínas. E isso se dá devido aos diferentes tipos de splicing que pode acontecer. E nós chamamos isso de splicing alternativo. Então, vou botar aqui para vocês, ó. Então, isso que aconteceu aqui foi um splicing alternativo. Certinho? Então, splicing alternativo é quando você faz uma diferente combinação de exons, certo? De retirada de introns, que não era o padrão esperado para aquele gene. Né? Não era simplesmente tirar esses introns aqui. Então, estou fazendo um splicing diferente. E aí, se eu faço splicing diferente, eu tenho diferentes RNAs mensageiros, consequentemente, eu codifico diferentes proteínas. E todas elas vieram do mesmo gene. Tranquilo? Isso é muito importante, tá, meninos? Porque dessa forma nós conseguimos ter um controle gênico e expressar diferentes proteínas nos nossos diferentes tecidos. Então, por exemplo, tem alguns genes que no nosso cérebro eles vão fazer uma proteína. E aí lá no músculo é o mesmo gene, mas ele vai fazer outra proteína, uma proteína que não tem nada a ver com aquela do cérebro. Nada a ver, funções diferentes e tal. Aí você olha lá no seu fígado, você vai ter uma outra proteína sendo codificada pelo mesmo gene, sacou? Às vezes dentro da mesma célula você pode ter 2, 3 proteínas feitas pelo mesmo gene. Então isso aumenta muito, gente, as nossas possibilidades de controle e de produção de proteínas diferentes, tá? Então essa questão do splicing alternativo, ela realmente abriu as portas para que os indivíduos fossem mais complexos. Existe uma relação muito direta, tá, gente, entre as nossas possibilidades, né, de splicing alternativo e a complexidade dos seres vivos. Então, à medida que os seres vivos vão se tornando mais complexos, nós temos mecanismos de splicing alternativo que vão sendo cada vez mais elaborados, certinho? Então entendam que esse splicing alternativo ele é fundamental para o funcionamento dos seres vivos da maneira como a gente entende, tá? E a consequência máxima dele é essa, de que um gene pode codificar várias proteínas diferentes. E aí isso explica por que o nosso genoma não tem tantos genes. A gente não precisa de tantos genes. Poucos genes já são suficientes para você ter uma gama de proteínas sendo feitas. Tranquilo? Então, para a gente fechar, como é que fica o nosso RNA mensageiro maduro, né? O pessoal usa esse termo, tá? Em alguns livros, né? Eles trazem essa ideia de maduro, né? Ou seja, o RNA mensageiro final mesmo, que vai de fato ser traduzido, né? Ele vai ficar, então, ó, tá aqui embaixo. Na região 5' com CAP, certo? Que é uma guanina metilada. A região codante aqui, né? O RNA mensageiro mesmo. Ele vai ser apenas formado pelos exons, então ó, não tem nenhum intron aqui no meio, né? Os introns estavam em vermelhinho, né? Então não tem nenhum intron, apenas exons. E lá no final você tem a caudinha poliar. Então essas 3 modificações, elas fazem com que esse RNA, que era o pré-RNA, um RNA primário, certo? Seja realmente convertido no RNA mensageiro que vai ser traduzido, no RNA mensageiro que está pronto para sair do núcleo e ser traduzido lá nos ribossomos, certinho? Então lembrando que tudo isso aqui acontece dentro do núcleo, tá? Então esse é o processamento do RNA mensageiro. Tranquilo, meninos? Então é isso aí por hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Bons estudos a todos e até a próxima, gente!